Pare de ler a Bíblia. Calma, calma. Estude a Bíblia. Pare de ler a Bíblia da mesma forma, procurando em fontes desconhecidas e que te deixam sempre no mesmo nível. Vem aprender direto da fonte com o hebraico bíblico. Eu sou Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento e quero te ensinar a ler, escrever, transliterar, traduzir, pesquisar e entender a Bíblia no seu original. Com um método prático, fácil, que eu mesmo criei para você. Chega de cursos técnicos que não te levam a lugar algum. No meu método, você vai aprender tudo que é necessário para estudar a Bíblia sozinho e em apenas 10 módulos. Vamos juntos aprender? Vem fazer parte do Mais Hebraico 2.0. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para vocês. Você sabia que Deus, deixa eu editar aqui, que Deus tem um único nome e vários títulos. Deus tem um nome e vários títulos. E a gente tá com esse livreto aqui, ó. Os nomes hebraicos de Deus. E eu peguei, vou dizer para você, peguei alguns, tá? Eles enumeram aqui 412 títulos e palavras hebraicas que eles colocam aí como sendo de Deus e para Deus, enfim. E a gente vai falar então aqui de alguns deles. O primeiro, que é o nome, né? Daqui a pouco a gente fala, mas títulos, né? A gente vai falar no mínimo 20 títulos de Deus aqui. Se você tiver interesse em anotar aí na sua Bíblia, eu vou citar aqui alguns que tem os versículos, né, para você anotar perto, né, como é aquela palavra que está ali, o que significa aquele nome de Deus que está ali naquele texto exatamente, tá? Sempre fica gravado, mas se você chegou aqui pelo título, não me conhece ainda, meu nome é Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia pastoral, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento, sou casada, tenho dois filhos e atualmente psicanalista também, cursei pedagogia, então tem um percurso de coisas aí que a gente traz para dentro aqui nas nossas temáticas aqui da nossa aula, sempre de maneira devagar, a gente vai trazendo os temas, porque eu trago para você estudar, para você compreender, na verdade, né? O que está acontecendo ali, o texto por trás do texto, né? O que as palavras hebraicas ali vão trazer para você. Eu trago essas palavras hebraicas praticamente todo dia aqui nas nossas redes, mas as pessoas, às vezes, elas não conseguem conectar essas palavras com o texto de fato. A gente faz alguma aplicação dessa palavra, mas eu trago mais o estudo, porque a aplicação da palavra vai muito do dia que você está ministrando essa palavra. Por exemplo, você pega aí o Deus Criador, né? Yehová Boré. E aí você está pregando, sei lá, num congresso com mulheres, e você vai falar do Deus que cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então você vai ministrar segundo o que Deus, né, colocar no seu coração. Então, eu não trago muito aqui a questão da aplicação, porque a aplicação, ela vai de tempos em tempos, ela pode mudar a qualquer momento, dependendo do seu público-alvo, daqueles que estão diante de você ali naquela situação, tá? E é isso. A gente vai seguindo. Fala para mim aí se o áudio tá bom aí para vocês.
o nome de Deus e o título e os títulos de Deus. A gente vai começar com os títulos de Deus, depois a gente vai falar do nome de Deus, tá? Títulos de Deus a gente vai usar aqueles que a gente canta na igreja, né? Jeová, Jeová, tá? Jeová, Elohim, tem esse título dessa maneira lá em Gênesis 2:4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus, né, a nossa tradução aqui traz Senhor. Curiosamente, né, algumas Bíblias já vão trazer Jeová, algumas traduções mais novas. Outras Bíblias não vão trazer Jeová ou Jeová ou tetragrama, vai trazer Deus, né, o Senhor. Então, a palavra que troca, né, ali, o tetragrama é Senhor. Então, toda vez que você vê Senhor na sua Bíblia, provavelmente, ou certamente, estará escrito ali Jeová, ou como os judeus não pronunciam esse nome, é um nome impronunciável, ele vai dizer Adonai, tá? Adonai Elohim, ou Jeová Elohim. Gênesis 2:4, Salmo 59:5 também aparece, tá? Jeová Elohim. Esse é um dos títulos aí de Deus. Senhor Deus. O segundo que a gente vai trazer aqui é bem conhecido, que é Jeová Nissi, Jeová Nissi. Que é Jeová Nissi? Está lá em Êxodo 17:15. E Moisés edificou um altar. E, né, chamou, né, o qual chamou aquele altar, o Senhor é a minha bandeira. Então tá essa frase toda ali em português, mas em hebraico é Jeová Nissi. Jeová Nissi é a minha bandeira, né? O Senhor Deus é o meu estandarte. As bandeiras geralmente eram usadas ali com os reis, né? Cada um tinha uma bandeira, né? Esse é o rei que nos governa. Então, quando temos ali Jeová Nissi, está dizendo, esse é o nosso Deus, né? Jeová, o tetragrama novamente, Jeová Nissi, eu já vou explicar e escrever para vocês aqui como que é esse tetragrama, como que ele funciona. Temos também Jeová Avino. Avino. Está lá em Isaías 64:8. E eu vou dar uma pausinha aqui nesse Isaías 64:8, que diz assim: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, Avino. Jeová Avino, Senhor nosso Pai. Opa, peraí. Quando a gente lê lá em Mateus, quando Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, chamar Deus de Pai não é, né, não é de maneira alguma algo estranho para os judeus, né? Chamar Deus de Pai era algo que sim, eles estavam costumeiramente, né, a ter, né, Jeová Avino. Pai nosso que estais no céu, Avino Shabbat Shamayim, Pai nosso, Avino, tá? Jeová Avino, então anote aí, Avino. Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, em hebraico está Jeová Roi. O Senhor é o meu pastor. Jeová Roi, pastor. Né? Ra é pastor, como é que fala? Roi é meu. Ele é meu pastor. Também, lá no Novo Testamento, Jesus também aclama esse título para si, né? Eu sou
o bom pastor das ovelhas. Temos Jeová Roferra, vem de Rafa. Jeová Roferra, está lá em Êxodo 15, 26, né? Porque eu sou o Senhor que te sara. No episódio aqui de Êxodo, capítulo 15, né? Das águas amargas, e Deus traz essa revelação para eles. Eu sou Jeová Roferra. Eu sou o Senhor que te sara. Veja quantos títulos aí Deus tem. E a gente tem mais um pouquinho aqui pela frente. Jeová Mekadesh. Jeová Mekadesh. Aqui vocês também vão fazer uma conexão bem rápida, né? Eu sou o Senhor. Êxodo 31, 13. Eu sou o Senhor que vos santifica. Mekadesh. Jeová Mekadesh. Eu sou o Senhor que vos santifica. E tem uma muita que é cantada, Jeová Jireh, Jeová Jireh. Gênesis 22, ali no capítulo 22, no versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, Jeová Jireh, Jeová Jireh, que muitas pessoas vão dizer rapidamente, Deus proverá. Mas que na verdade é Rie, é o Senhor que vê, o Senhor que enxerga, tá? Vem da raiz hebraica aí para moriá, né? Ver, né? Enxergar. Então, Jeová Rie, ou Jeová Rie, Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Jeová Shalom, tem também Jeová Shalom, tem Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, né? E Gideão, está lá em Juízes 6, 24, e Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou aquele altar, o Senhor é paz, e chamou aquele altar de Jeová Shalom. Mais uma, Jeová Tzidkenu. Jeremias 23, 6. Né? Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Jeová Tzidkenu, ou Jeová Tzidkenu. Muito interessante, se você quer, né, o PDF, o handout que a gente chama, né, dessas palavras, vocês comentem abaixo aqui, eu quero o PDF que eu vou mandar para vocês, o PDF com essas palavras que eu falei aqui. Nós temos Jeová Tsevaot, que é também bem conhecido, Jeremias 11, 20, mas o Senhor dos Exércitos, o justo juiz que prova as entranhas e o coração, Jeová Tsevaot, o Jeová Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Nós temos outra também bem interessante, que Ezequiel 48, 35, o último versículo de Ezequiel, que diz que a presença, né, a presença do Senhor estará lá. Jeová chamar. Chamar vem de cham, vem de lá, vem de ali. Né? Deus lá, nós podemos traduzir isso, o Deus aqui. Né? É um Deus que a presença vai atrair. Né? Quando o profeta Ezequiel está falando isso, que virá aí escatologicamente, né, esse tempo que se chamará Jeová chamar,
Deus aqui, ou Deus lá, o Deus presente em um lugar, está falando de um lugar que vai atrair para si. Bacana também pensar nesse Yehová Shammah, né, como um título de Deus que as pessoas conhecem e conhecem pouco, né? Deus aqui, né? Deus presente. Yehová Elohim Israel, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel, salmodiarei a Yehová Elohim Israel, ao Jeová Elohim Israel, ao Deus, Senhor, Deus de Israel. Mais uma, essa também poucas pessoas falam, que é Yehová Naque. Yehová Naque, está lá em Ezequiel 7:9. E sabereis que eu, Senhor, é que fere, eu, Senhor, castiga, dependendo da tradução. E a gente lembra lá de Oséias 6:1, né? O Senhor despedaçou, nos curará, nos feriu e nos tratará. Yehová Naque é o Deus que fere, mas aqui nós temos uma ferida cirúrgica, né? Uma ferida que vai trazer cura logo após. Temos também o Senhor é o meu rochedo, lá de Salmo 18, Yehová Tsur, o Senhor é o meu rochedo. Boa tarde para vocês. O Senhor é o meu rochedo. Ainda no Salmo 18, né? O meu Deus, a minha fortaleza. Yehová Sali, o meu Deus, né? É minha fortaleza. Yehová Sali. Temos também Yehová El Elyon. El Elyon, né? Algumas pessoas aí mais antigas na igreja também vão lembrar de alguns louvores que cantavam em El Elyon. Jeová El Elyon, que é isso? O Deus exaltado. Cantarei louvores ao Senhor dos Altíssimos. Ao Yehová El Elyon, ao Deus, ao Senhor dos Altíssimos, está lá em Salmo 7:17. Temos também o Senhor, nosso Criador, Salmo 95:6. Não o nosso Criador, né, como lá na criação, mas aquele que nos aperfeiçoa também todo dia, que é Salmo 95:6, né? Ajoelhemos diante do Deus Criador, do Yehová Oseno. Vem do verbo assar, vem de fazer ali, moldar. Vem de moldar. E temos mais duas palavrinhas aqui. Yehová Moshieno, eu sou o Senhor, Deus Salvador. Yehová Moshieno, está lá em Isaías 49:26, né? Yehová Moshieno, o Senhor, o teu Salvador, o nosso Salvador. Temos Yehová Goel, Isaías 49, fala, assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o Yehová Goel, o Senhor Redentor, aquele que resgata, o resgatador de Israel. E quando a gente fala tantas vezes de Yehová, deixa eu colocar deixa eu escrever aqui pra gente, compartilhar a tela. Quando a gente fala de Yehová, deixa eu ver um jeito que fica melhor.
Quando a gente fala de Jeová, a gente está falando do tetragrama. O que é o tetragrama? São 4 letras no hebraico. Yud, o rei, um Vav e um rei. Tá? Yud, rei, Vav, rei. O tetragrama, que eu chamo de Jeová. Eu já expliquei algumas vezes aqui para vocês por que eu chamo. Esse aqui tem som de R, tá? Jeová. Eu já falei para vocês por que eu chamo de Jeová. Exatamente por causa de um pesquisador bem recente que ele encontra, né, desde os atentados das Torres Gêmeas, que já tem alguns anos que ele está pesquisando, ele encontrou mais de 400 manuscritos, como que eu digo? Todos os museus aí que tem escritos, né, antigos, antiguíssimos, manuscritos da Bíblia. Então, ele vai pesquisando texto a texto, palavra por palavra, e ele encontra esse tetragrama com os nikuts exatamente iguais nesses 400 manuscritos, nesses lugares diferentes, né? Na Britânia, em Israel e em tantos outros lugares que tem esses manuscritos nos museus, e ele encontra exatamente essa pronúncia, Jeová, tá? Então, eu me apego a esse pesquisador ao dizer isso. Então, o que é esse Jeová ou Jeová, como a gente costuma, né? Não tem o J, né? Ai, muita gente, irmã Luciana, não tem J no hebraico. Mas é um jeito aqui abrasileirado de dizer Jeová, tá? Jeová. Tá bom? É a mesma coisa. Jeová, Jeová, Yud, Rei, Vav, Rei são as letras hebraicas que estão por trás disso. O que significa esse nome, então? Significa aquele que traz à existência o que não existe. Só isso? Só isso. Aquele que traz à existência o que não existe. E essa palavra no Antigo Testamento, Yud Rei, Vav Rei, se encontra lá no Antigo Testamento. Eu vou digitar aqui para vocês. 6.823 vezes essa palavra se encontra no Antigo Testamento 6.823 vezes. O tamanho da importância, veja o tamanho da importância desse nome, desse tetragrama. Esse é o nome de Deus. Quando Deus diz, e colocarei sobre vós o meu nome, ele está dizendo desse tetragrama, ele está dizendo deste nome especificamente. O que eu li aqui para vocês antes são títulos de Deus baseados aí nesse nome, nesse Jeová, né? Jeová Nissi, Jeová Shammai e tantos outros, tá? E aí a gente vai continuar aqui, vou falar mais alguns títulos de Deus aqui e pronto. E já a gente finaliza, tá? Nós temos o poderoso, né? Poderoso Deus. Acho que eu vou escrever para vocês um pouco aqui.
de algumas palavras. Esse poderoso Deus. Vou pegar um novo. Poderoso Deus, né? Adir em hebraico. Adir. Isso é poderoso. Adir. Poderoso. Está lá em Gênesis 49, 24, Isaías 1, 24. Adir. Poderoso. Nós temos Adom Olam, que é também bem interessante. Adom vem de Adonai, de Senhor, né? Adom. Mas, mais interessante ainda, é a palavra Olam, né? Adom Olam. A gente tem Olam. Olam. O que é esse Olam, irmã Luciana? Olam é o tempo enquanto existir, né? De eternidade em eternidade. Isso é Olam. O Senhor Adom Olam, o Senhor do universo. E aí a gente lê o universo como Olam também, né? Em hebraico, mas é o espaço de tempo em tempo, do início ao fim da eternidade, do universo, do tempo infinito. Isso é Olam, Adom Olam, o Senhor do universo, o Senhor da eternidade, o Senhor do tempo infinito. É lindo, né? O hebraico é maravilhoso, muito bom, né? Aprender e estudar algumas coisas, né, que a gente vai lendo e a gente vai aprendendo. E aprendendo sempre é bom. Ó, agora a gente vai falar de Arrie e Erudá. Arrie e Erudá, leão de Judá. Arrie, que também não é só um leão minguadozinho, não. É um leão majestoso, é o senhor ali, o rei daquela manada, o líder. O leão que coordena, né? Vamos dizer assim. Arrie e Erudá, leão majestoso, leão de Judá. E se vocês não sabem, Yehudá tem uma ligação ali com louvor, tem uma ligação também com ajuntamento, a palavra Judá, não sei se vocês já estudaram essa palavra, mas é também maravilhosa estudar desta maneira, né? Tem também Absalom, que é Deus, Deus, o Pai da paz, mas Avshalom está quase o nome de Absalão, é isso mesmo. Absalão ou Avshalom é Deus, Pai da paz, tá? Pai da paz, Avshalom, Pai da paz. O que mais que eu posso trazer? Poderoso. Avir e Yaakov, poderoso de Jacó. A gente já viu a palavra Avir aqui, Abir, e agora a gente tem Avir e Yaakov. Para finalizar, o dedo de Deus. Isso, dedo de Deus. Não, Baal Pratzim, que é o Senhor que rompe.
Veja bem, né? A palavra Baal também. A palavra Baal é pregada, falada e muitas vezes mal interpretada no seu quesito Deus, como que eu vou dizer, um Deus profano, um ídolo, né? Todo mundo fala, nossa, Baal é um ídolo, um Deus profano. Mas Baal significa exatamente Senhor, né? Marido. A Bíblia diz, ó, não me chamará mais meu Baal, mas me chamará meu marido. Não me chamará mais meu Senhor. Então, Baal é Senhor. Só isso, exatamente isso. Ou aquele que possui. Baal também significa, a gente tem várias e várias palavras compostas para Baal. Tem Baal Halomut, que é bem interessante, que é, lá vem José, o sonhador. Lá vem José, o Baal Halomut, o dono dos sonhos, o Baal, o senhor dos sonhos. O sonhador, que a Bíblia em português vai dizer para nós, mas está escrito lá, Baal Halomut. Interessante, né? Se vocês gostam de aprender, né? Então, a palavra é Baal Pratzim, o Deus que rompe. Onde está escrito isso? Segundo Samuel 5:20. O Senhor Deus rompe com as barreiras como águas. Está falando do poder de Deus, né? O Baal Pratzim, o Senhor que rompe. Dito isso, trazendo todas essas palavrinhas aqui para vocês, se intrigou aí em você, irmã Luciana, como você aprendeu essas coisas? Eu estudei, né, vários anos, eu aprendi a leitura, a escrita do hebraico cursivo, a leitura de qualquer texto hebraico e bíblico, tá? O hebraico moderno não é. Entrei um pouquinho, mas é muito complicado, precisaria de mais alguns anos de dedicação aí, e eu fui para outra área, já que eu não queria essa conversação, então eu fiquei na Bíblia. Esse pesquisar, esse entender o texto por trás do texto muda muito. Estava preparando uma aula aqui, deixa eu ver se eu acho a anotação, de uma palavrinha que está lá em Êxodo 23:18. Uma palavra que fala de Páscoa, de sacrifício, né? E que vai falar mais profundamente do cortar da garganta do animal. E essa palavra não está em português, ela está se apresentando ali na cortina, né, encoberta, por trás do texto original. Quando, né, quando nós olhamos para a Bíblia no seu descortinar ali do original, a gente fala original, porque a Bíblia foi escrita em hebraico. E as pessoas dizem, irmã Luciana, eu não sei estudar isso, eu não sei se eu consigo. A pergunta é, né, você tentou? O que você fez para conseguir? Então, a gente tem deixado, né, vou deixar aqui, o meu Instagram, que você pode me chamar lá, irmã Luciana, eu tenho interesse em fazer, em aprender, a aprender o Strong, a estudar pelo Strong, nesse site aqui, www.maisebraico.com.br, você vai conseguir ler, escrever,
ler, traduzir, transliterar e usar as ferramentas que eu uso aqui. Eu deixei tudo lá, tá? Prontinho. Prontinho lá para vocês. Tem outros cursos também, e a gente está com um projeto aí de fazer um acoplado disso tudo. Em breve a gente vai conseguir fazer isso. Por enquanto, a gente tem a plataforma da Examine, que é um curso separado. A gente tem aqui esse QR Code que está aqui na tela em algum lugar aqui. Também você aponta, vai direto para esse site aqui também, tá? maisebraico.com.br. E lá você vai acessar o Mais Hebraico 2.0. A gente gravou tudo direitinho, explicadinho. Só se você não quiser aprender a pesquisar, a estruturar suas mensagens, para que suas mensagens deixem de serem rasas, para que você estruture essa mensagem de maneira mais direta, para que você cite, por exemplo, a palavra, olha o que está por trás do texto aqui, do Salmo 23, é Yehová Roi, para que você cite isso com toda certeza, porque foi você que foi lá e pesquisou. Você encontrou, você é o caminho mais próximo ali daquela fonte. Então, quando a gente faz esse caminho mais próximo, chegar mais perto, é muito melhor. É outro nível. Então, as pessoas, eu quero ter uma revelação. Olha como você pensou nisso. Olha como você chegou nesse critério. Tudo parte do pressuposto de estudo. Estude a Bíblia, né? Pare de ler a Bíblia, estude a Bíblia. Tenha a Bíblia como um livro excepcional. Ali tem poesia, ali tem histórias, narrativas de guerra, tem narrativas de gregas ali, do momento grego, quando Paulo vai em Atenas, ele prega, o povo tem vários deuses ali no Olimpo. São narrativas da história, você não está fora da história quando você lê a Bíblia. Você precisa entender tanto o grego quanto o hebraico. Eles estão enraigados também. A Bíblia é linda, né? Não é um livro qualquer, não é. É de alta costura, vamos dizer assim. A Bíblia, ela foi escrita numa capacidade enorme, intelectual, de literatura. Tem muita coisa ali, tá? Para ser lida, para ser estudada, pregada. O povo de Deus que está diante de você precisa de um bom alimento. E aí a gente fala, eu vou servir um arroz e feijão para alimentar, ou eu vou fazer uma comida gourmet. Para você chegar na comida gourmet, você tem que estudar um pouco mais. Para fazer o arroz e feijão, as pessoas fazem ali, se alimentam, tudo bem. Mas e o gourmet, né? Pessoas que estão esperando e aguardando esse prato gourmet chegarem às suas mesas porque não aceitam ali, não vão aceitar o arroz e feijão. Vocês entendem? Tem públicos para todos os gostos e públicos que precisamos alcançar. Quando Pedro ele não consegue mais e dá explicações ali do que Cristo da revelação de Cristo. E aí vem Paulo. Paulo consegue. Paulo tem base, né? Anos e anos estudando aos pés dos grandes mestres para poder sim formular as cartas que nós temos, que é um terço aí do Novo Testamento. Paulo, até onde Pedro foi e até onde Paulo vai. Então, a gente precisa se estruturar para chegar um pouco mais longe. Fico por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Já são
quase 4 da tarde. Não sei que horas vocês estão ouvindo esse pequeno vídeo, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. E a gente se vê durante a semana. A graça e a paz. A plataforma da Examine não é para você. Não é para você que não gosta de estudar, que lê de forma rasa, que não gosta de aprofundar na Bíblia e acha que isso já é o suficiente para ter entendimento e ensinar outras pessoas. Agora, se você gosta de estudar, de se aprofundar, é uma pessoa curiosa e questionadora, gosta de tudo nos mínimos detalhes, a Examine é para você. Dentro da Examine, nós vamos escavar todos os conhecimentos que sozinho não é possível. Apenas quem se senta para aprender é capaz de se levantar para ensinar. Eu já estou aprendendo. E você?